Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos para todo o Brasil. Aí mais uma vez estamos aqui para mais uma aula, para mais um encontro e agradecendo demais pela confiança no nosso trabalho e por levar o A Prova no Enem aí para dentro da sua casa, onde quer que você esteja, viu? Vamos continuar discutindo e debatendo a história da proporcionalidade. Só que agora a gente vai discutir o lado da divisão proporcional. Como fazer a divisão proporcional e principalmente como entender um pouco melhor o cenário das grandezas. Você já viu comigo que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir ou pode contar. Só que quando você compara grandezas, nem sempre tudo parece lógico, tá? Existem comportamentos de grandezas que você precisa entender, aprimorar e principalmente, né, ver que tipo de abordagem o Enem faz, tá certo? E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Vamos entender um pouco mais sobre esse universo das grandezas na divisão proporcional. Vem comigo, olha só. Então, quando se fala na divisão proporcional, existem basicamente alguns problemas que se evidenciam neste caso. Vejamos. Primeiro detalhe é você verificar que existem dois tipos de comparação de grandezas. Lembra que eu falei que comparar grandezas é algo que a gente faz todo dia, o tempo todo. Só que as das grandezas, elas têm basicamente duas naturezas. Existem as grandezas ditas e chamadas de diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Bom, são duas grandezas que, quando você tem a variação de uma delas, a outra varia da mesma forma, na mesma taxa ou ainda na mesma razão. O que significa isso? Quer ver um exemplo muito fácil? Ó, você vai fazer o Enem, vai conseguir uma bela nota e vai conseguir o acesso à universidade, certo? Para comemorar o seu acesso à universidade, você vai fazer aquele almoço e convidar todos os seus amigos. Pense bem, quanto mais pessoas você convidar para esse almoço, maior é a quantidade de alimento que você vai ter que servir, concorda? De tal forma que se a gente começar a matematizar a coisa, você pode pensar comigo o seguinte, olha, se nós conseguirmos convidar 3 vezes mais pessoas, se eu multiplicar por 3 a quantidade de pessoas, eu vou precisar multiplicar por 3 a quantidade de alimento. Portanto, pessoas e alimento são grandezas, porque eu posso medir a quantidade de pessoas e posso medir a quantidade de alimento. Mas são grandezas diretamente proporcionais, porque o aumento na quantidade de pessoas provoca o aumento na quantidade de alimento. Isso é grandezas diretamente proporcionais. Olha um exemplo que eu trouxe, ó. 3 cadernos custam R$40. Então, se nós comprarmos o dobro da quantidade de cadernos, olha lá, ó, 2 vezes mais caderno, vai custar também 2 vezes mais caro. Ou seja, o dobro de cadernos é 6 e o dobro de preço é 80. A alteração em uma grandeza provoca o mesmo efeito na outra, seja para mais, seja para menos, concorda? Se eu diminuir as pessoas, eu vou diminuir o alimento também. Beleza? Então, muito cuidado com esse comportamento. O comportamento diretamente proporcional já está associado à natureza da grandeza. Por exemplo, quanto mais tempo a gente estuda, é possível, né? É muito razoável que a gente consiga abordar mais conteúdos. Em tese, se nós conseguirmos dobrar a quantidade do tempo, é para dobrar a meta a ser atingida. Ou seja, a alteração em uma grandeza provoca o mesmo efeito na outra grandeza. Mas daí tem gente que fala assim, mas então todas as grandezas são assim? Não é verdade. Existe um outro comportamento que é o comportamento inversamente proporcional. E é esse que derruba a galera. Quando que grandezas são inversamente proporcional? Fácil. Quando você altera uma grandeza e a outra sofre com a operação inversa. Ou seja, você multiplica uma para dividir a outra. Confuso? Vem cá que eu te dou um exemplo. Olha só. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas que têm 6 litros. Perfeito? Agora, se nós conseguirmos outras vasilhas que são de 3 litros, não adianta, porque agora eu vou precisar colocar mais vezes, concorda? Então olha lá,
são 30 vasilhas de 6 litros. Agora, se eu dividir as vasilhas ao meio, eu vou precisar dar o dobro das viagens, concorda ou não? O nosso tanque tem a mesma quantidade, ou seja, ele tem 30 vezes 6, que são 180 litros, concorda? São 180 litros. Se eu levar de 6 em 6 litros, eu vou ter que dar 30 viagens. Agora, se eu levar de 3 em 3 litros, eu tenho que dar 60 viagens para o mesmo 180. Então, o que é um comportamento inverso? Você faz uma alteração em uma grandeza e provoca o efeito inverso na outra. Aí você fala assim, mas isso nunca usa na vida prática, professor? Você teve que garimpar esse exercício aqui do nada? Não, não. Tem outro exemplo muito fácil, que é o tempo comparado com a velocidade. Veja como é a natureza das coisas. Pensa bem, uma viagem é feita em 4 horas, beleza? Se nós andarmos a 80 km por hora, ok? Demora-se 4 horas a 80 km por hora. Pensa bem, se nós tivermos a possibilidade, veja, compare comigo, de viajar a 160 km por hora, a mesma viagem, o mesmo percurso, se eu conseguir dobrar a velocidade, multiplicar por 2 a velocidade, é razoável que quanto mais rápido eu ande, demore-se mais tempo ou menos tempo? Pensa bem, quanto maior é a velocidade, é razoável que menor seja o tempo. Então eu multipliquei por 2 uma grandeza e a outra será dividida por 2. Então serão 2 horas para fazer o tempo da viagem. Concorda? Repare, é a mesma viagem, só que quanto maior é a velocidade, menor é o tempo. Esse é um comportamento inverso. Agora vamos pensar numa outra alteração. Ó. Se a gente fosse fazer a mesma viagem a 40 km por hora, puxa, é a metade da velocidade. Então vai demorar muito mais tempo, eu estou andando devagarzinho, então vai gastar o dobro do tempo. Então nós gastamos 8 horas aí. Perfeito? Bom, matematicamente falando, agora que você entendeu o conceito, o que é diretamente proporcional? Aumenta uma, aumenta a outra. O que é inversamente proporcional? Você aumenta uma grandeza e reduz a outra na mesma proporção, ou na mesma razão. Bom, isso é o conceito da parada. Agora você precisa saber matematicamente como representar cada uma delas. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que mantêm a divisão constante. Por exemplo, x dividido por y, ou vou colocar assim, ó, x dividido por a, dá o mesmo resultado que y dividido por b, que dá o mesmo resultado que z dividido por c. Ou seja, números diferentes que mantêm o resultado igual quando divididos. Isso é diretamente proporcional. Aquele tipo de grandeza que mantém a divisão constante. Diretamente, divisão constante. Bom, já as grandezas inversamente proporcionais são aquelas que a multiplicação é constante. Ou seja, números diferentes que quando multiplicados são iguais. Quer dar uma olhadinha aqui, ó? Quanto é a multiplicação de 40 por 80? 320. Quanto que é a multiplicação de 2 por 160? 320. Quanto que é a multiplicação de 8 vezes 40? 320. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que a multiplicação, o produto é constante. Lembrou? Diretamente mantém o resultado da divisão. Inversamente mantém o resultado da multiplicação. Conceito pesado, né? Não cai no Enem, professor? Vamos ver? Olha só. O problema clássico da divisão proporcional é o problema dos sócios. Cara, esse problema dos sócios, ele aparece já há muito tempo em concurso público, que é o seguinte, repare, eu tenho R$130 de lucro, tá certo? Só que essa empresa tem 3 donos. Um deles tem 2 cotas da empresa, 2 partes da empresa. O outro dono tem 5 partes da empresa.
e o outro dono tem 6 partes da empresa. Como que eu faço, nesse caso, para repartir essa história? Bom, depende. Pode ser que você divida em partes diretamente ou em partes inversamente proporcionais. Qual que é a diferença? É exatamente o conceito. Repare, se nós vamos dividir em partes que são inversamente proporcionais, eu tenho um pedaço X, alguém vai ficar com um pedaço Y e outro vai ficar com um pedaço Z. E na soma dessa galera vai dar 130. Qual que é o conceito de grandeza inversa mesmo? Aqui mantém o resultado da multiplicação. Então, olha lá, quem tem 2 vai receber X, que tem que ser a mesma quantidade de quem tem 5 e vai receber Y, que por sua vez é a mesma quantidade de quem tem 6 e vai receber Z. Números diferentes que quando multiplicados dão resultado igual. Agora pensa comigo, ó. Se 2x é igual a k, então o valor de x é k sobre 2, concorda? Quem está multiplicando no outro membro vem dividindo. 5 vezes y também vai dar k, então o y é k sobre 5. 6 vezes o z também vai dar k, números diferentes que quando multiplicados dão resultados iguais. Então z é k sobre 6. Olha lá, k sobre 2, k sobre 5, k sobre 6. Quando soma tudo tem que dar quanto mesmo? 130. Então olha lá, x eu troco por k sobre 2, y eu troco por k sobre 5 e z eu troco por k sobre 6, que é igual a 130. Lembre-se de uma outra propriedade, é que você não pode somar frações que tenham denominadores diferentes. Você precisa tornar os denominadores iguais. Qual é o primeiro número que pode ser dividido tanto por 2, quanto por 5, quanto por 6? Pelo MMC, o menor múltiplo comum entre 2, 5 e 6 é 30. Lembre-se, quando você vai fazer a soma de frações, você vai ter novos denominadores. Novos denominadores irão te custar novos numeradores. Olha lá, ó. A primeira fração eu multipliquei por 15 para ficar embaixo 30, só que em cima vai ficar 15k. A segunda fração eu multipliquei por 6, porque 5 vezes 6 é 30, só que em cima vai ficar 6k daí. Toda alteração do denominador tem que ser compensada no numerador. A terceira fração eu multipliquei por 5, porque 6 vezes 5 dá 30. Só que daí, em cima vai ficar 5k. Na soma desses k's aí, ó, você vai ter basicamente 26k sobre 30 igual a 130. Para acabar com tudo, ó, quem está dividindo, no outro membro vai multiplicando. 26k é 130 vezes 30. 26k é igual. Fazendo rapidamente a multiplicação de 130 por 30, são 3.900 e o valor de k é 3.900 por 26. Quanto que é 3.900 dividido em 26? Dá 150. Ou seja, a divisão, ou desculpe, a multiplicação de 2 vezes x, 5 vezes y, 6 vezes z, tem que dar quanto? 150. O primeiro sócio aí, ele tem a participação de 150 dividido em 2, que dá quanto? 75. O segundo sócio tem 150 dividido em 5, ou seja, ele tem a participação de 30 partes. E o terceiro sócio tem o 150 dividido em 6. 150 dividido em 6 dá 25. Ou seja, eu reparti 130 em partes que são inversamente proporcionais. Mas você fala assim, professor, essa divisão não está certa. Porque o cara que tem 2 cotas, ele ficou com 75. E o cara que tem 6 partes da empresa, ele ficou com 25, nada a ver. Por que que o cara que tem mais ganhou menos? Ué? Porque basicamente a divisão foi feita de forma inversa. O maior número vai ficar com a menor quantidade. Então, basicamente, você tem aí a divisão da forma inversa.
E se fosse da forma direta? Olha, se fosse da forma direta, o que tinha mais iria ficar com mais, tá certo? Agora, vamos entender um pouco melhor esse cenário fazendo questão do Enem, tá? Questões do Exame Nacional do Ensino Médio, para você ver o que você precisa saber para fazer uma boa prova do Enem e entender um pouco melhor essa história do direto e inverso. Olha lá, primeira questão. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos, a taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre a superfície e massa ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera, olha lá, o cubo da área S. O que é o cubo? É fazer assim, ó, S elevado à terceira. É proporcional ao quadrado da sua massa M. Toma cuidado porque isso é muito comum. Às vezes ele fala proporcional e você fica, tá, mas é direto ou é inverso? Toda vez que ele falar proporcional apenas, é porque ele está fazendo menção ao diretamente proporcional. E o que significa matematicamente dizer que as grandezas são diretamente proporcionais? Ah, é fácil, professor, que aumenta uma, aumenta a outra. Legal, mas algo mais forte que isso é dizer o seguinte, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que mantêm o resultado da divisão. Então, a divisão de S ao cubo é constante com a história de quem? Da massa ao quadrado, então m ao quadrado. Ou seja, se você pegar a área desse animal, elevar ao cubo, dividir pela massa desse animal elevado ao quadrado, sempre vai dar o mesmo resultado K. Isso é ser diretamente proporcional, manter o resultado da divisão. Agora ele está perguntando, né? Transformando esse texto, e é isso que muita gente, muito aluno não consegue fazer, transpor da linguagem escrita para a linguagem simbólica, traduzir a frase em expressões matemáticas. Aí o Enem entra de cheio e recheia de questões todo ano para isso. Então vamos lá? Diretamente proporcional é quando mantém o resultado da divisão. Ou seja, a área sempre elevada ao cubo, dividido pela massa ao quadrado, sempre vai dar uma constante K. Perfeito? Ele está pedindo para isolar o S, tá vendo? Ó, todas as alternativas ele está pedindo para isolar o S. Então vamos juntos? Quem está dividindo, no outro membro muda multiplicando. S ao cubo é K vezes M ao quadrado. Outra propriedade importante aqui é o seguinte, quem está ao quadrado, se quiser ir para o outro membro, vai como raiz quadrado. Quem está ao cubo, vai para o outro membro como raiz cúbica. Então, S é a raiz cúbica de K vezes M ao quadrado. Só toma cuidado, porque talvez tenha uma matemática básica aqui que pode te deixar em maus lençóis. S é a raiz cúbica de K vezes a raiz cúbica de M quadrado. Confere? A raiz de um produto é o produto das raízes. Tem uma outra propriedade da matemática básica que diz o seguinte, ó, é a propriedade da raiz, que a raiz enésima de A elevado a M, não esquece isso, por favor, ó. Toda raiz é um expoente fracionário, essa é uma propriedade da matemática básica. Toda raiz é um expoente fracionário, então vai ficar no A, M sobre N. Quem está dentro fica em cima, quem está fora da raiz fica embaixo. Agora, veja como vai ficar a resposta, ó. Quando não aparece nada, eu tenho o expoente 1. Então fica K elevado a 1/3, olha lá, ó. Quem está dentro fica em cima, quem está fora da raiz fica embaixo. Vezes M elevado a 2/3. Quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. S é igual a K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. Está aqui, ó, resultado que aparece na letra D. Legal? Divisão diretamente proporcional é o que mesmo? Quando o resultado da divisão é constante. Legal? Vamos para frente. Olha lá. A resistência mecânica S de uma viga de madeira
em forma de paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado da sua altura D. Então, olha lá, a resistência mecânica S, ela é diretamente proporcional à largura. O que significa ser diretamente proporcional? Ah, professor, que quando aumenta uma, aumenta a outra. Certo, mas algo mais forte que isso. A divisão é constante. Então, a divisão de S por B sempre vai ser a mesma. E ainda multiplicado pelo quadrado da altura. Então, olha lá, o quadrado da altura D. Então, a resistência é diretamente proporcional à largura e o quadrado da altura. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância, nesse caso que coincide com o seu comprimento x. Legal. Então, se é inversamente proporcional, é porque agora a multiplicação é constante. Então, é inversamente proporcional ao quadrado da distância x. Então, vamos lá? A resistência S é diretamente proporcional a B, a D quadrado e inversamente proporcional a x quadrado. E esse resultado você pode mudar toda, dependendo do material, mas é sempre constante igual a K. Veja que ele está isolando o S de novo. Então vamos juntos? Quem está dividindo no outro membro muda multiplicando. S vezes x quadrado é K vezes B vezes D quadrado. S, quem está dividindo agora, quem está multiplicando, no outro membro vem dividindo. K vezes B vezes D quadrado dividido por x quadrado. Perfeito? K vezes B vezes D quadrado dividido por x quadrado. Resultado que aparece aqui na letra A. Veja a importância de você saber a definição matemática, passar da linguagem escrita para a linguagem expressa, né? Para a linguagem matemática, para a linguagem numérica é fundamental. Mais uma, por favor, mais uma. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificam que existe a proporcionalidade entre a resistência e o comprimento L, dada a mesma seção transversal. A resistência e a área da seção transversal, dado o mesmo comprimento. O comprimento e a área da seção transversal, dada a mesma resistência. Considerando os resistores como os fios, pode exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência utilizando as figuras. E aí vem a pergunta. Com base na figura, as figuras mostram que as proporcionalidades existentes aí entre a resistência e o comprimento, a resistência e a área, e o comprimento e a área, são respectivamente quais? Olha bem, agora nós vamos trabalhar com a primeira ideia. Vem cá, primeiro desenho. A área é A resistência é R e o comprimento é L. A área continua sendo A. A resistência dobrou, porque ela foi para 2R. E o comprimento também dobrou. Um aumento da resistência, um aumento do comprimento. Alteração em uma, a mesma alteração na outra grandeza. Que comportamento é esse? Direto. O dobro do comprimento gera o dobro da resistência. Então, adeus letra D e adeus letra E. Vamos para a próxima agora. Olha só. Eu tinha uma área A e passei a ter uma área 2A. Eu dobrei a área, né? Eu aumentei o tamanho do nosso fiozinho aí. A resistência que era R passou a ser R sobre 2. Pensa bem, eu aumentei a área, eu dobrei a área e a resistência caiu pela metade. De novo, eu dobrei a área e a resistência caiu pela metade. Que comportamento é esse? Inverso. Maravilha. Daí pronto, né? Olha lá, já tem a resposta, que é a letra C. Vamos para a última? Eu agora dobrei a área, perfeito? E o comprimento dobrou também.
Uma alteração na área provocou a mesma alteração no comprimento. O que significa isso? Diretamente proporcional. Veja que você precisa saber ter domínio da parte matemática, simbólica e também o conceito. Grandeza direta é quando a alteração em uma provoca a mesma alteração na outra. Quando você faz na grandeza inversa, você aumenta uma grandeza para diminuir a outra. Mais uma, por favor. Vamos lá. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a Y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades e a caixa é especificada a área máxima S que pode ser coberta pelas N placas. Então repare, ele diz que as placas são quadradas e diz também que cabem N unidades dentro de uma área máxima S. Legal? Então olha só. Você tem uma área S, vamos ilustrar aqui, ó, uma área S, e você coloca N placas com Y centímetros. Muito bem. Devido a uma demanda do mercado por essas placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área S não alterou. Então você continua com a mesma área S, ó, é a mesma área. A pergunta que ele faz é o seguinte: a quantidade de placas agora vai ser quanto? Espera aí. Se você aumentou o tamanho da placa e não mexeu no tamanho da embalagem, é óbvio que cabe menos, concorda? Você tinha uma embalagem, você tem a mesma embalagem. Você só aumentou o tamanho da peça. Olha, quanto maior o tamanho da peça, menos vai entrar ali dentro. Só que aí que está um erro muito comum. Muitos candidatos falaram assim, fácil é, se eu tripliquei, está escrito triplicar aqui, se eu tripliquei o tamanho da peça, então agora vão entrar 3 vezes menos e pronto, cabe menos mesmo. Tá, mas está errado. Porque, veja bem, vamos analisar juntos agora. Olha só, você tinha cada pecinha com uma medida Y. As pecinhas agora vão ser de tamanho 3Y, porque elas são quadradas. Então aqui é 3Y e aqui é 3Y. Antes era só Y. Então repare, se eu tenho 3Y por 3Y, eu vou ter uma diferença não de N sobre 3, e sim de N sobre 9. Afinal de contas, eu tripliquei o comprimento e tripliquei a largura. 3 por 3. 3 vezes 3 é 9. Veja que quando você vai resolver a questão e pensa só em uma dimensão alterada, é aí que você perde a questão. Faz sentido para você ou não? A caixa era quadrada. Eu tripliquei o tamanho, tripliquei no comprimento, tripliquei na largura. Então, onde entravam uma peça, agora entravam 9 peças antes. Então, a quantidade se reduziu a N sobre 9. Mais uma, olha lá. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura D conforme a ver. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material. Considerando como S a resistência, qual é a representação algébrica? Vamos lá, ó. A resistência, legal, ela é diretamente proporcional à largura. O que é diretamente proporcional? Quando o resultado da divisão é constante. Então, ó, S dividido por B. E é diretamente proporcional também ao quadrado da altura. Então, a divisão também por D quadrado se mantém a mesma. E varia de material para material, que é igual a K. Ele quer saber qual é a expressão matemática que representa toda essa galera. Então, quem está dividindo, no outro membro muda multiplicando. S é K vezes B vezes D quadrado. K vezes B vezes D quadrado, resultado que aparece aqui na letra C. Legal? Mais uma? Olha só. A suspeita que haveria uma relação causal entre o tabagismo e o câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos.
Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. De acordo com as informações do gráfico, avalie qual é a alternativa correta. Letra A. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo ou tá errado? Ele está dizendo o seguinte, ó. Se são grandezas inversamente proporcionais, quanto mais cigarros a pessoa fuma, menor é a chance de ter câncer no pulmão. Isso é inverso. Você aumenta o número de cigarros para ficar protegido do câncer de pulmão. Isso é verdade? E inverso, aumenta quanto mais cigarros a pessoa fuma, menor é a chance dela ter câncer? Claro que não, nada a ver. Letra B. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Aí é pior ainda, porque ele está dizendo o seguinte, olha, o fato da pessoa fumar ou não fumar não tem absolutamente nada a ver com câncer no pulmão. Não é o que o gráfico está dizendo. Quanto mais cigarros a pessoa fuma, realmente a chance de ter câncer aumenta. Então, ele está dizendo que fumar não significa nada para câncer no pulmão. Está errado. Letra C. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Opa! Agora ele está dizendo para você que quanto mais cigarros a pessoa fuma, maior é a chance dela ter câncer no pulmão. De tal forma que se é diretamente proporcional, significa que se eu dobrar a quantidade de cigarros, dobraria a chance de ter câncer. Se eu triplicar a carga de cigarros, triplicaria a chance de ter câncer. Será que é verdade? Olha para o gráfico. Repare, se você olha bem, ó, quem fuma 10 cigarros, por exemplo, tem aí ó, um número de casos de 20 de câncer no pulmão. O dobro de 10 é 20. Ó. Quem fuma 20 cigarros, se fosse diretamente proporcional, pensa bem, o dobro dos cigarros deveria trazer para nós o dobro do número de casos. Só que não é o dobro, porque de 20 dá um salto para quase 60. Então também não é diretamente proporcional. Letra D. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer no pulmão? Olha lá, ó, a pessoa que não fuma não tem 0 de chance. Pode ver que o nosso gráfico não começa bem no 0, 0. Então não é verdade também. Então sobrou a letra E. O consumo diário e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas. Claro que elas estão relacionadas. A pessoa fumar, quanto mais a pessoa fuma, é verdade que aumenta-se a chance, mas sem proporcionalidade. Ou seja, não é verdade que se eu dobrar o número de cigarros, dobra a chance. Se eu triplicar, triplica a chance. Elas se relacionam, mas não tem uma proporcionalidade aí, tá certo? Resposta correta, então, aparecendo na letra E. Note o quanto é importante conhecer a natureza do direto e do inversamente proporcional. Isso se dá de forma mais intensa ainda no estudo da regra de 3. Aí sim, a gente precisa dominar muito essa história do direto e inverso, perfeito? Vou encerrar essa minha participação por aqui, tá certo? Mas tem muita coisa pela frente. Claro, você desde já é meu convidado aí, beleza? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço aí, tchau, tchau.